professora Tabita aqui com vocês para mais uma aula de biologia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Nós estamos na pegada aí de estarmos estudando todas as estruturas citoplasmáticas, ou seja, nós estamos adentrando nesse universo aqui, ó, do mundo celular, né? E aí a gente deu uma volta e vimos a importância da presença dessas unidades, né, que são importantes para tanto micro-organismos, para organismos, né, multicelulares, em razão ou em função do que ocorre no seu interior, ou seja, os processos metabólicos, as reações químicas, tudo aquilo que é metabolizado, sintetizado, compactado, distribuído, eliminado, absorvido, e é uma dinâmica rica, né? E acontece aí, ó, a gente aqui de boa e as nossas células trabalhando o tempo todo, não é verdade? Mas na aula de hoje eu te convido para a gente conhecer uma galera muito top e a turminha da professora Sarita. Ei, galera! Então vamos conhecer a nossa turminha? Essa que é a nossa aula, gente, 24.1, junto aqui com a turma da professora Sarita, ou Sara, ela falou, não, professora, pode colocar Sarita, tranquilo, olha aqui. E aí ela aproveitou aqui, ó, a foto da turma. Gente, essas turmas são maravilhosas, grandes, dinâmicas, só tem menino e menina boas, né? Bons de estudos, bons na pegada de tudo. Olha aqui, ó, eles estão com o foguete, né, que faz parte da extraclasse lá de física. Muito bem, parabéns para vocês. E tem uns tímidos, né? Sempre tem uns mais tímidos que os outros. Professora Sarita, e aí como eu gosto de fazer aqui com os meus queridíssimos professores, eu agora vou fazer de azulzinho, né? Não, eu quero o meu marca-texto, ó. Professor, eita, menina, eu escolhi azul, tá, galera? E a turminha dela aqui, incluindo, né? Somos todos mediação, somos todos muito apaixonados pelo nosso estado. E o pessoal aqui do Buriti, da escola Ruth Rocha. Ei, essa escola tem nome, viu? Tem, sim, senhor. Todos os professores, desde que eu entrei na mediação tecnológica, os professores sempre falam aqui, os professores ministrantes falam dessa escola Ruth Rocha. Parabéns para vocês aí no distrito de Rio Branco. Gente, vamos então para a nossa aula. Vamos falar um pouquinho mais das organelas citoplasmáticas. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para você situar, tá? Aula 24.1, perfeito? Estruturas citoplasmáticas, parte 2. Galera, nessa aula nós vamos então continuar falando sobre essas estruturas presentes nas nossas células eucarióticas, tudo bem? E aí nela nós vamos ver o complexo golgiense, nós vamos falar dos centríolos, dos cloroplastos, das mitocôndrias e falar aí um pouquinho dos aspectos gerais da mitocôndria, tá bom? Então segura aí para a conversa agora, Rafael, a Patrícia, que gostam de falar pra caramba, então vamos silenciar agora momentaneamente, tá bom? Para que vocês consigam acompanhar todo o desenrolar da nossa aula. Vamos lá. Falando inicialmente aqui sobre o complexo golgiense. Ó, a gente tem sempre alguém, né, responsável por uma descoberta, por uma curiosidade, alguém que encabeçou algo, né? E aqui a gente tem o italiano Camillo Golgi. E, obviamente, quando a gente está lá na parte de nomenclatura sistemática e tudo, a gente, quando descobre algo, seja na botânica, na vida animal, a gente dá nomes, né? A gente vai ter a nomenclatura, você vai colocar o nome para aquilo que você descobriu. E aí, você pode colocar o seu sobrenome, no caso aqui o Camilo colocou complexo de Golgi, ou complexo golgiense, porque é o seu sobrenome, tudo bem? Então, ele fez essa descoberta em 1898, faz um bocadinho de tempo, né, galera? Descobriu essa estrutura, então, citoplasmática. E ao verificar que certas regiões com citoplasma celular coravam por sais de ósmos de prata. Ou seja, as descobertas, elas também ocorrem
do nada, né? Vamos dizer assim, do nada não, quero dizer, a pessoa não estava com foco naquilo, mas ela fazendo uma manipulação em laboratório, utilizando esses sais de ósmio, ele conseguiu verificar que algumas partes das células tinham coloração ou identificação, reagiu de formas diferentes. E aí ele identificou isso, né? E deu esse nome desse complexo golgiense, tá? Aí ficou aí a afirmação ou a existência dessa unidade citoplasmática. E ele só conseguiu fazer essa percepção utilizando a microscopia eletrônica, que é aquele aparelho assim, muito mais rebuscado que a gente tem para poder fazer as inferências, né, para estruturas muito, mas muito menores, né, do que o microscópio óptico pode perceber e visualizar. Então, olha aqui, esse é o nosso complexo de Golgi ou complexo golgiense. Como eu falei na aula anterior, eu lembrei para vocês que ele parecia, né, quando a gente está com aquelas, tira a roupa do varal, vai dobrar as roupas, não tem? E aí a gente coloca uma empilhadinha sobre a outra. Se você tem mais de um membro na sua família, você vai separando, né? Você dobra tudo e depois você vai separando. Ah, esse daqui é do fulano, esse daqui é do ciclano, e assim por diante. Mas é mais ou menos assim, desdobrar aqui, né, do complexo golgiense, tá bom? Então, são várias bolsas membranosas, achatadas e empilhadas como uns pratinhos. E eles também, cada uma dessas unidades, ó, deixa eu colocar aqui. Cada uma dessas unidades é chamado de dictiossomos. Então, os dictiossomos, que são essas estruturas, dá o nome de todo o complexo, tá bom? Cada uma delas, empilhadas, vai receber esse nome, né? As células animais, os dictiossomos, geralmente se encontram reunidos em um único local, né? Próximo sempre aqui do núcleo, tá? Por que ele vai estar próximo do núcleo? A gente comentou na aula anterior, mas nessa aula a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, tá bom? Vocês estão observando ali que ele está próximo de uma outra estrutura citoplasmática que a gente comentou na aula de ontem, né? Falando sobre o retículo endoplasmático rugoso, aquele que tem as aderências dos ribossomos nas suas membranas, lembram? Beleza, aqueles que vão realizar o processo de síntese de proteínas. Muito bem, estão lembrando aí então. Aí lá do ladinho aqui em cima, tá vendo? A gente tem aqueles formatos tubulares, que é o retículo endoplasmático liso, é isso, estão lembrando. Nas células vegetais, geralmente esses complexos tem vários, né? Eles estão espalhados. Então, há essa diferença do complexo golgiense na célula animal e na célula vegetal. Na célula animal, você vai ver mais próximo ao núcleo e bem pertinho ali do retículo endoplasmático rugoso, porque é onde o retículo endoplasmático está, tá? E na célula vegetal, ele vai estar um pouco mais disperso. Então, vai ter vários deles aí circulando nessa célula. Tudo bem? Em relação às funções, toda vez, a gente sempre fala para vocês aqui, deixa eu vir para cá um pouquinho. A gente sempre fala para vocês que vocês precisam lembrar da posição, né? Normalmente que essas unidades organoides, né, citoplasmático, se encontram nas células vegetal e animal, para que você consiga associar essa localização e relacioná-las à função que ela vai desempenhar no órgão que ela vai estar presente, porque a gente falou na última aula, se ela tem função de secreção, se ela tem função, né, de produzir mais ou fazer o processo de desintoxicação, então ele vai ter mais peroxissomos. Então, tudo isso está relacionado com a função. Então, o órgão responsável por aquilo vai ter mais quantidade daquele organóide para que essa função seja executada a contento. Então, é importante que você visualize isso na sua memória e na sua cabecinha. Por isso, a gente pede sempre para que vocês façam a reprodução das maquetes, né? Seja da célula procariótica ou seja da célula eucariótica animal e vegetal, para que você consiga fazer essa lembrança, recordar quando você estiver construindo. Por isso é importante também, lá vai uma deixa da professora, né? É importante também você executar suas atividades, né? Porque isso vai ficar gravado. Quando a gente só recebe
aquela informação, ou quando você não faz o trabalho, não se interage com os colegas de equipe para fazer o trabalho, você não vai lembrar que você não fez, né? Então é importante você participar mesmo do começo ao fim do processo do trabalho. É isso aí, fica a dica, hashtag fica a dica. Bora lá, pode abrir para mim, diretora. Hoje a gente está com a nossa querida Thalita Amadinho. Ó, o aparelho de Golgi atua como um centro de armazenamento, presta atenção. No Golgi, nós vamos ter armazenamento, transformação, empacotamento e a remessa de substâncias na célula. Na aula de ontem, nós vimos, na anterior, nós vimos sobre os lisossomos. Lembram? Estão lembrando deles? Os lisossomos, eles são originários de onde? Do complexo golgiense. Então, quando a gente está falando aqui de remessa de substância, nós estamos falando, enfatizando justamente isso. Porque a partir desse complexo, daquilo que ele vai receber, e ele não vai trabalhar sozinho, ele vai estar recebendo substâncias lá do retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Deixa eu usar a canetinha de novo aqui. Aqui, ó, retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Aqui, retículo endoplasmático liso. E aqui eu tenho o complexo golgiense, perfeito? Ok, se situaram aí, né? Então, esse complexo golgiense, com essas bolsinhas empilhadas, né? Que eu mencionei para vocês que dei um exemplo como se fossem as roupas, mas eles colocam aqui como se fossem sacozinhos empilhados, né? Pratinhos. Mas, enfim, fica aí do seu critério que você vai escolher aí, tá bom? Aí, ele faz o armazenamento, a transformação e o empacotamento. Será que todas essas etapas não tem a ver com a modelagem ou com o posicionamento e como que esse organóide está presente nessa célula, gente? Imagine que você tem uma parte, ele começa um pouquinho mais estreito, depois ele vai se abrindo. E aí é onde ele vai ter um centro de recepção. Lembra da face cis, que eu falei, comentei com vocês na última aula? Que é aquela que está voltada lá para o retículo endoplasmático. E a face trans, que é aquela que vai estar mais próximo à membrana plasmática, tá bom? Porque essa célula é uma unidade viva. Ela, ora, vai estar recebendo, ela vai estar incorporando partículas sólidas, lembra o processo de fagocitose que a gente mostrou na imagem da última aula, ou partículas líquidas, né? Pinocitose, e também pode estar eliminando, liberando substâncias. Aí tem relação com os lisossomos, que vão fazer a digestão, e tem relação com outros vacúolos que simplesmente vão fazer o processo de liberação dessas substâncias para o ambiente externo, que é a plasmocitose, né? Tudo bem, então tudo isso é o funcionamento dessa estrutura aí citoplasmática, ou seja, o complexo de Golgi, tá bom? Por esse exemplo, né, do funcionamento desse complexo, as enzimas digestivas que são produzidas e eliminadas pelas células dos diversos órgãos, como o estômago, como o estômago, o intestino e o pâncreas. Então, essas três estruturas, esses três órgãos são importantes, né? Os dois órgãos e a glândula são importantes para que a digestão, tanto de carboidratos, de proteínas, de lipídios, ocorra no processo de digestão, correto? E aí ele vai precisar da ação enzimática. Quem vai estabelecer esse processo? Justamente esse complexo golgiense, liberando essas enzimas. E ela vai receber essas enzimas de onde? Lá do retículo endoplasmático, tudo bem? Outras substâncias, tais como o muco, que lubrifica as enzimas internas do nosso corpo, também são processadas e eliminadas pelo aparelho de Golgi. Então, todas as secreções mucosas são influenciadas ou são exercidas, ou executadas através desse complexo.
Perfeito? Aí na imagem a gente consegue visualizar essa célula com o seu núcleo, o retículo endoplasmático, recebendo, transportando algumas vesículas para o complexo de Golgi, que vai fazer todo o processo de transformação, empacotamento e depois ele vai liberar. Ele não guarda nada para si. E é importante a gente entender também essa dinâmica na nossa vida. A gente precisa absorver, interagir, transformar algumas coisas, porque nem todas as coisas são proveitosas para a gente, mas outras sim. Então você vai empacotar e depois você vai analisar bem e depois você vai compartilhar. Ou seja, você vai liberar isso. Né? Coisas boas sempre, tá bom, galera? E aí essas vesículazinhas vão realizar diferentes processos, seja pinocitose, fagocitose ou plasmocitose, ou processo autofágico. Ok? Assim, gente, o principal papel dessa estrutura, ou seja, do complexo golgiense, é a eliminação. Principal papel, tá? De substâncias que vão atuar fora da nossa célula. Então, quando ele produz um muco, quando ele libera as enzimas, é uma ação externa, né? Processo genericamente denominado de secreção celular. Então, eis a palavra-chave. Olha que toque legal para você. Você está agora no primeiro ano, certo? Mas você vai já passar para o segundo, com a graça de Deus, com muito estudo, muito esforço. Chega no terceiro e aí, depois você vai fazer a provinha lá do Enem. E numa dessas avaliações que você vai fazer, pode ser que seja, né, solicitado aí o funcionamento, né? Qual é a estrutura mais importante, qual é a estrutura que desempenha esse papel dentro das nossas unidades celulares, que é o processo de secreção celular. Então, quando você vê essa palavra secreção celular, você está sempre ligado ao complexo golgiense. Então, esse órgão, essa estrutura vai ter em maior abundância, complexos golgienses, porque essa é a função maior, tá bom? Secreção de enzimas digestivas. Aí você tem aí, ó, o pâncreas também é um outro exemplo da ação em conjunto com esse complexo golgiense e o retículo endoplasmático, né, onde você vai ter essa liberação. E aí essa aqui, a imagem que a gente mostrou, acredito, né, acho que estou lembrando dela na aula anterior. Lembram que a gente pode ter ou a entrada, né, de partículas mais sólidas, e aí a gente vai formar os fagossomos, porque você teve um processo de englobamento de partículas sólidas, chamado de fagocitose, tá? E aí, essas partículas, elas vão entrar em contato com os lisossomos. E aí você vai ter, dentro desses lisossomos, essas enzimas que estavam presentes ali, que foram armazenadas e empacotadas no complexo golgiense, e agora estão dentro, estão viajando nesse citoplasma, dentro dos lisossomos. E aí ele vai fazer a função que lhe é devido. Aí vai chegar o momento que ele vai realizar o processo de liberação, né, que é a plasmocitose. E também a gente viu na aula anterior que existem vacúolos que vão fazer aquela limpeza interna, tá? É como se fosse um coletor de lixo, né? Ele vai passando, vai coletando, aí as enzimas vão chegando ali junto e vai fazer o processo de digestão para eliminar aquilo que não é mais necessário essa unidade celular. Então, o pâncreas, ele é um órgão também que vai fazer essa secreção de enzimas, tá? Que vão atuar aí em cima de lipídios, né? E assim, em cima também de amido, para que haja a continuidade do processo de digestão. E aí, quando chega lá no intestino, seja tudo finalizado e aquilo que é útil absorvido, o que não é, vai ser excretado. Tudo bem? Nesse complexo, então, essas estruturas vão ser empacotadas em pequenas bolsas que vão se desprender dos dictiossomos. Você está percebendo aqui? Cada dictiossomo, tem uma vesículazinha. Tá vendo? Esse aqui é um outro dictiossomo, esse aqui também é o dictiossomo. Então, ele não precisa passar por todo o processo. No meio do caminho, ele pode vir, começando, cada dictiossomo pode formar uma vesículazinha, tá? Que vai virar um canal de eliminação
ou pode entrar em contato com os lisossomos ou formar especificamente os lisossomos, tá bom? Então, eles que vão estar auxiliando nesse processo de secreção através de um determinado órgão, e aqui a gente está dando o exemplo do pâncreas. Quando chega o sinal de que há alimento para ser digerido, isso, gente, é uma célula, tá? É uma célula do órgão, do pâncreas, perfeito? Que vai fazer esse processo de liberação de enzimas específicas para fazer o processo de digestão de carboidrato e de lipídios também. As bolsas cheias de enzimas vão se deslocando até essa membrana plasmática, né? Que vão se fundindo com ela, que eliminam esse conteúdo para o meio externo. Porque onde que eu preciso que essas enzimas atuem? Lá sobre o determinado, a substância orgânica, seja carboidrato, seja lipídios. Então, ele tem que ser secretado, tá bom? Então, vai agir externamente à unidade celular. Tudo bem? Então, a produção de enzimas digestivas pelo pâncreas é apenas um entre uns muitos exemplos que a gente pode dar aí em relação ao processo de secreção celular que é realizado por esse organóide citoplasmático que é o complexo golgiense. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os centríolos. Então, você vai observar, teve uma aula que nós comparamos as estruturas que estão presentes tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Lembram? Pois é. Quando a gente estava falando da diferença de procariótica e eucariótica, e a gente botou lá, se eu não me engano, tinha até uma tabelinha, né? E a gente viu que os centríolos, eles estão presentes na célula eucariótica, mas somente na célula animal. No caso das células vegetais, elas não vão apresentar, né, essa unidade. São estruturas pequenas, cilíndricas, que estão presentes nessas células, né? Estruturas nas células eucarióticas. Estruturas celulares que vão auxiliar a divisão celular. Então, qual é a importância, o papel mestre desses centríolos dentro das células eucarióticas? Eles vão fazer essa orientação. A gente vai ter uma aula só de divisão celular, mitótica e meiótica. Já já a gente chega nelas, tá? E aí vocês vão perceber a importância dessa estrutura. Então, de que ele é feito? Ele apresenta 9 conjuntos, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 9 conjuntos de tríades, né? São 3 microtúbulos em cada um desses conjuntos. Então, são 9 de 3, tá bom? Uma trincazinha. E esses microtúbulos, né, protéicos, eles vão auxiliar, então, eles têm a capacidade de se duplicar no processo de divisão celular, e aí, seja ela mitótico ou meiótico, e aí eles vão induzindo a formação do fuso, né, para que os cromossomos, né, tanto na mistose quanto na meiose, comecem a orientar os seus cromossomos para migrarem para os polos e, assim, consequentemente, permitir que haja a formação ou duplicação, formação de novos seres, tá bom? Nos protozoários, ciliados e flagelados, os centríolos vão auxiliar, então, na formação de 2 filamentos, que são os cílios e os flagelos. Aqui a gente tem os paramécios, né? E um outro protozoo, que você tem uma só ramificação, que é mais longa, praticamente todo o corpo desse ser vivo, né? O flagelo. E os vários, como se fossem pelinhos, né? Lembra os nossos cílios mesmos oculares. E eles vão permitir pequenas vibrações, tá? Para que haja o deslocamento desse micro-organismo no seu meio, né? No meio aquático, aí onde eles estão presentes, tá certo? Então, os centríolos são importantes para a formação da estrutura de locomoção e também em relação ao processo de divisão celular. Bom, agora a gente vai falar sobre os cloroplastos. Em relação aos cloroplastos, o que é importante eu saber? Deixa eu vir aqui para cá, pertinho de vocês. Ó, deixa eu ver onde é que eu vou aparecer. Pois é. Cloroplasto, tudo bem?
Olha só, aqui você tem a imagem de um cloroplasto. Esse cloroplasto está presente nas células eucarióticas, perfeito? Eles vão permitir, através do armazenamento da clorofila, o processo de fotossíntese. A gente já sabe disso. Mas eu acho que tem no primeiro ano tem aulas aí em relação que a gente vai enfatizar todinho o processo bioquímico, tanto da fotossíntese quanto da respiração celular, mas esse não é o momento. Mas você precisa lembrar que você viu isso também no ensino fundamental, que dentro do processo fotossintético existe a fase clara e a fase escura, tá? E aí aqui a gente vai conhecer um pouquinho de cada uma dessas unidades. A fase clara, professor, a fase clara vai liberar aí o oxigênio, né? E a fase escura, tá? Que tem um outro momento dentro dessa unidade celular, vai ser, ou seja, que ela pode ocorrer durante a noite, durante o tempo todinho, não precisa enfatizar ou a presença da energia solar, como na fase clara, que você tem a vibração de todas essas moléculas aqui da clorofila, elas ficam tudo animadinho quando elas veem o sol. É interessante quando a gente está dando essa aula, que a gente tem alguns vídeos, né, animados que a gente consegue visualizar, realmente elas ficam saltitantes, né? Quando elas recebem essa descarga de energia luminosa. E quem não gosta do sol, né, galera? Tô falando aquele sol para queimar, não, né? Doer a muleira nem a pele, não. Tô falando aquele sol que a gente precisa para tudo, porque o sol é vida, né? Olha aqui, ó, o cloroplasto, ele apresenta, então, tá? Uma estrutura, uma membrana também. Vai ter os tilacoides, tá brilhando aí, tá vendo? Essas pilhazinhas, né? Somos chamados de grânulos. Faz de conta que, vocês nem lembram mais o que é isso, né? Mas a gente tinha moeda na minha época, muita moeda, a gente tinha saquinho de moeda. As moedinhas, vamos pensar no Ruffles. É Ruffles? É Ruffles, não é aqueles biscoitinhos que ia estar mais na época de vocês, porque moeda você não lembra mais o que é isso não, nem ficha telefônica. Não vão lembrar mesmo. Sabe nem que orelhão, né? Os professores presenciais sabem, né, professores? Tamo junto. Ó, aí vamos pensar que está aqui os biscoitinhos de Ruffles, tá? São os grânulos. Esses grãozinhos, cada grãozinho tem um tilacoide, tá aqui, ó, os tilacoides, tá? Empilhadinhos, perfeito? Todos eles vão permitir, então, esse processo. Aí você vai ter nessa parte aqui, ó, interno, onde você está vendo esses grânulos, é o estroma. Professora, o que é isso? O que é esse diacho desse estroma? Presta atenção. Você lembra quando a gente falou da unidade celular? A gente tem a membrana plasmática, para você pensar como se fosse sua casa. As paredes e membrana plasmática. O espaço, citoplasma. Lembrou? Pois é. Aí você pensa aqui no cloroplasto como se fosse novamente a sua casa. Agora você está mais interno, você está numa unidade, num organoide. Mas enfim, funciona da mesma forma. Pensa que é a sua casinha. E aí dentro, onde está essas bolachinhas empilhadinhas, tem um espaço. Esse espaço é chamado de estroma. Pronto. Tá? Que vai lembrar o quê? O citoplasma celular. Vamos para a aula? Pode abrir para mim, diretor? Então, olha lá, ó. São grânulos citoplasmáticos discoides que vão se semelhar a uma lente biconvexa com cerca de 10 micrômetros de diâmetro. Professora, o que é isso? É os grânulozinhos, é a pilhazinha, tá? Eles apresentam duas membranas envolventes e inúmeras membranas internas, que formam pequenas bolsas discoidais ou achatadas, que são os tilacoides. Então, presta atenção. Esse é o grânulo e cada um desses pratinhos, vamos dizer assim, são os tilacoides, tá bom? As bolsinhas discoides achatadas que ele está mencionando aqui. Os tilacoides vão se organizar sobre os outros, formando essas estruturas cilíndricas, empilhadas, que são os grânulos. Perfeito? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grânulos. Agora, conta você os tilacoides, porque eu não vou perder esse tempo, tá? Mas tem vários tilacoides, tudo bem? Aí o menino está dizendo, mas deixa que eu conto. Não, deixa de conversa.
Só para você identificar cada um desses grãos, tudo bem? Vamos embora. Então, aqui a gente tem uma outra imagem. Ai, nessa imagem a gente consegue visualizar porque ele tem uma cor diferente. Você tá vendo esse rosinha? Aqui para mim parece rosinha, mas eu acho que para vocês parece meio amarelado. Essa parte interna, né? Essa parte aqui, ó. É o estroma. Ou que se assemelha ao nosso citoplasma celular, tá bom? E aqui, ó, partir os biscoitinhos. Para você ver a estrutura interna, né? As membranas internas aí desses tilacoides, certinho? E aí você vai ter os protoglóbulos, né? Os ribossomos que estão aí, ó, livres no estroma e aí tem alguns próximos aí, essas plaquinhas, né? Dos cloroplastos aí. E também nós temos um DNA. O DNA do cloroplasto. Professora, deixa eu vir aqui de novo com você. Olha aqui, olha no seu olho, presta atenção. Você lembra quando estava falando de endossimbiose? Do início da formação ou da origem do surgimento das células eucarióticas? Que a gente viu lá que eles formaram de um organismo procarionte? Você lembra disso? E que num determinado momento da vida, do tempo, do espaço, você teve um outro micro-organismo, tá? Também de origem procarionte, com capacidade aeróbica, né? Heterotrófico, ele se incorporou, ele adentrou nesse organismo procarionte e aí passou a coabitar, conviver, virou uma estrutura. Aqui é o cloroplasto, mas a gente tem também as mitocôndrias, a mesma origem, só que um de origem fotossintética e o outro de origem heterotrófica. Tudo bem? Então tá aqui. Por isso que essa presença de um DNA no cloroplasto, porque é a única não, né? Vamos pensar na célula eucarionte vegetal. Você vai ter os cloroplastos e as mitocôndrias, tá? Então são as únicas duas estruturas, as duas únicos organóis de citoplasmáticos que você vai ter a presença de DNA. Porque onde é que você tem a presença do DNA numa célula eucariótica? Dentro do núcleo, não é? Dentro do núcleo celular, lá abrigado na carioteca. Só que esses dois organóis também têm. Então, eles dão embasamento para que a gente concorde ainda mais, tá, com a teoria da endossimbiose, que outrora essa unidade era um organismo fotossintetizante procarionte. Professora, muito bem. Vamos para a aula? Abre aí para mim. Perfeito. Olha aqui o que eu queria mostrar para vocês. Aqui a gente tem a membrana, gente, olha que legal. Tá o grano aqui. Se fosse um monte de notinha, hein, diretor? Um monte de notinha de 100 empilhadinha. Eita, glória. Para, professora. Cheio de viagem. Ó, aí ele pegou fez um recortezinho na membrana do tilacoide, na membrana de um tilacoide, e deu esse zoom aqui para você, ó. Tá? Professora, olha só que interessante, eu estou conseguindo ver os fosfolipídios. Legal. Então, aqui, ó, você tem a bicamada lipídica que está presente na membrana plasmática de toda a unidade celular. Mas o reforço para a gente com a teoria lá, que era, né, a estrutura aí de um micro-organismo, tá bom? Aí você tem, então, a membrana, né, do tilacoide, membrana bicamada lipídica aí. Olha lá, o espaço interno desse cloroplasto é preenchido por um fluido viscoso, que a gente já assentou lá para vocês, o estroma, que corresponde à matriz das mitocôndrias. É um ponto importante. Ó, a gente vai já falar das mitocôndrias. Eita, pega. Estroma, presente no espaço onde estão aí, né, aquele espaço ali, ó. Esse espaço todinho aqui, nos vegetais. E nas mitocôndrias, ele é chamado de matriz mitocondrial. E na célula em geral, citoplasma. Tá bom? E aí ele vai conter DNA, enzimas e os ribossomos. Olha que lindo, gente. Dá realmente para enfatizar a teoria lá da endossimbiose, tá? As moléculas de clorofila vão ficar dispostas, organizadas,
dessas membranas dos tilacoides de modo a captarem a luz solar. Então, a gente vai ver em outras aulas, um complexo antena, que é como se fosse aquela realmente uma anteninha captando a energia solar e elas começam a vibrar a clorofila, tá? E aí elas vão começando todo um processo bioquímico, fotoquímico, para poder liberar, nessa etapa clara, né, o oxigênio e na fase escura produzir a glicose que a gente já conhece. Funções do cloroplasto, então, a produção dessa matéria orgânica, que é a glicose, que vão servir de combustível para as mitocôndrias, ou seja, para que elas consigam realizar o processo de respiração celular de todos os organismos que se alimentam diretamente das nossas plantas, dos nossos vegetais. Os cloroplastos, gente, possuem substâncias orgânicas através do processo fotossintético e, nesse processo, eles transformam a energia luminosa em energia química. Essas matérias são utilizadas, então, como combustível aí para que haja a produção, para que haja o processo fotoquímico, né, no processo de produção de glicose, eu preciso disponibilidade de gás carbônico e água, que é oferecido ali pelos vegetais através da absorção das raízes, através dessa água, sais minerais, e do gás carbônico que entra lá para um orifíciozinho chamado de estômatos, né, nas partes inferiores das folhas, tá? E em relação às mitocôndrias, vamos lá, que o tempo já está passando. As mitocôndrias são imersas no citosol, entre as diversas bolsas e filamentos que vão preencher o citoplasma das células eucariontes. Estão elas aqui, ó, de roxinho, tá? Parece um grãozinho de feijão, né? Elas são verdadeiras casas de força. Nossa, eu não vou falar aquele nome não, porque nem todo mundo gosta dela, né? Mas é a casa de força mesmo, tá bom? Acho que o meu diretor pegou. Da célula. Pois produzem o quê? Energia, menina. Eu tô falando que não, é coisa boa, produzem energia. ATP para todas as atividades celulares. É, isso mesmo. Vamos embora. As mitocôndrias, cujo número varia de dezenas a centenas, vai depender do tipo de célula. Quanto, por exemplo, nas células musculares, que precisa para a gente fazer atividade física, malhar, correr e tudo mais, precisa de bastante mitocôndrias para fornecer muita quantidade de ATP, tá bom? Estão presentes, então, praticamente em todas as células eucariôticas, animais, plantas, algas, fungos e protozoários, porque todos precisam dessa energia, né? Belezinha? Aí eu tenho as estruturas, ó, eu tenho um DNA mitocondrial, olha aí, tá vendo? Não, além do DNA da célula. Eu tenho uma matriz, que é essa parte toda azul, que faz referência ao estroma no cloroplasto e ao citoplasma celular, tá? Os grânulos ribossomos, as cristas mitocondriais, que são importantes para o processo de respiração celular, porque uma das etapas da respiração celular vai ocorrer nessas cristas mitocondriais. Na matriz e na membrana interna existem várias enzimas que são responsáveis pelas reações químicas da respiração. Galerinha, nessa aula a gente não vai falar da parte toda bioquímica do processo de fotossíntese e quimiosíntese, porque você vai ter uma aula específica para isso, assim como o processo de divisão celular. Mas eu vou deixar você aqui, já já a gente vem com a nossa revisão. Beijo grande, tchau!